Já com mais comentários. Até já. Então hoje vamos aproveitar e esclarecer tudo isso como um ponto breve. Primeiro, como vocês sabem, no final de março nós houve uma sessão do Conselho de Estado que não foi comunicado à imprensa, mas fazia parte da agenda do Conselho de Estado, que era uma decisão ou posicionamento do Conselho de Estado relativamente a um pedido da Procuradoria da cidade de Maputo, que era para o Venâncio Mondlane ser ouvido num processo que está em curso, que vocês conhecem, do assassinato do advogado do povo Elvino Dias. E o que acontece é que a Lei Orgânica do Conselho de Estado, no seu artigo 16, diz que o membro do Conselho de Estado não pode ser ouvido como testemunha, como declarante ou como perito numa intervenção judicial sem autorização do Conselho de Estado. Espero que isto elimine todas as dúvidas. O que acontece não tem nada a ver com a retirada de imunidade, tem a ver com um procedimento da Lei Orgânica do Conselho de Estado, em que os membros deste órgão, para serem ouvidos num processo judicial, deve haver uma autorização prévia para eles serem ouvidos. Só isso. Não é retirada de imunidade. A retirada de imunidade, na Lei Orgânica do Conselho de Estado, está no artigo 15, que tem vários itens. O que estou a dizer está no artigo 16, que tem a ver com intervenção em processo judicial. Portanto, fica claro para toda a gente, hoje não pode haver mais dúvidas, não houve nenhuma retirada de imunidade, houve apenas uma autorização para ser declarante num processo que está em curso na Procuradoria, que tem a ver com o assassinato de Elvino Dias. Apenas isso. E fica claro agora, penso que não vai gerar mais confusões em relação a isso. Bom, agora, o que eu queria partilhar convosco ainda em relação a essa matéria é que estou um pouco desiludido. Estou um pouco desiludido com a justiça ou o nível de podridão em que a justiça moçambicana alcançou. No dia 24 de março, espero não me estar errada a data, mas foi no final de março, o Conselho de Estado, quando convocou os seus membros para aquela sessão, tinha colocado uma nota na convocatória. Penso que hoje vou partilhar isso. Eu não tinha partilhado na minha página, mas vou dizer à minha equipa para partilhar na minha página. Tinham colocado uma nota na convocatória que era um assunto confidencial. E tem lá um carimbo do próprio Conselho de Estado a dizer que a agenda era confidencial. O que isso quer dizer? Que os membros do Conselho de Estado não deveriam partilhar com a imprensa ou nas redes sociais aquela agenda daquela sessão. Isso nós cumprimos. É por isso que eu próprio, algumas pessoas ficaram um pouco interrogadas quando me viram no Conselho de Estado, sem que habitualmente, como tenho feito, informasse aos seguidores. Mas estava a ter uma posição de lealdade em relação ao pedido que foi feito de tornar aquela agenda confidencial. Por isso, eu limitei, naturalmente, também a cumprir e ser leal. Infelizmente, quando chegamos àquela sessão do Conselho de Estado, já estava lá montada a imprensa oficial, e a imprensa oficial estava a acompanhar exatamente todos os pontos da agenda. Primeiro ponto, de falta de lealdade, de falta de seriedade das pessoas que nos mandaram convite. Esse é o primeiro ponto. Segundo, negociamos para ser ouvido hoje em declarações relativamente ao processo de Elvino Dias, e a Procuradoria da cidade também nos pediu, olha, para não haver uma situação que possa, até certo ponto, criar algum rebuliço à volta da Procuradoria, pediram-nos que nós não anunciássemos nas nossas páginas que hoje eu seria ouvido na Procuradoria. Na boa-fé, de fato, evitei publicar a notificação. Só que é a mesma Procuradoria que depois passa esta informação para o Jornal Notícias. O Jornal Notícias passou esta notícia em público. E eu hoje partilhei com a procuradora que estava lá, não vou aqui dizer o nome,
a procuradora e os inspetores, eu partilhei com eles o meu desalento, o meu desapontamento com a podridão que está-se a tornar a nossa justiça e também para o precipício em que está-se a levar este país. Um jornal de maior circulação em Moçambique, um jornal público, um jornal sustentado pelo Orçamento Geral do Estado, com dinheiro público, o dinheiro que vem do bolso de cada um de nós, a entrar num jogo político tão primário, tão vil, tão porco e tão sujo como este. Portanto, aproveito mesmo de dizer aqui que a edição do Jornal Notícias foi sujo, foi porco, foi vil, foi demasiado reles ao fazer a publicação daquela notícia. Se eles não o foram, então eles devem ser mais específicos na notícia e dizerem qual foi a fonte daquela informação. Se a fonte daquela informação foi a Procuradoria, isso vai ser muito bom, porque a Procuradoria nos garantiu hoje, quando eu coloquei essa situação, que da Procuradoria não vazou nenhuma informação sobre esta matéria. Então, se o Jornal Notícias se sentir ofendido nisso, então que divulgue a fonte da Procuradoria que passou de forma desleal esta informação. Então, este é o ponto prévio que eu queria partilhar convosco antes de entrarmos para as matérias de hoje. Mas provavelmente alguns de vocês já estão satisfeitos com o ponto prévio, porque era das coisas também que muito era debatida por aí. Agora, matérias que eu acho importantes e que foram motivo fundamental desta convocatória tem a ver com 3 documentos que nós submetemos hoje a várias entidades. A primeira foi a submissão que nós fizemos à Procuradoria-Geral da República para que esta Procuradoria pudesse fazer o chamado impulso para requerer a apreciação da inconstitucionalidade e ilegalidade de 2 decretos, que é o Decreto 9/2026, de 27 de março, e o Decreto 6/2026, de 23 de março. Estes 2 decretos estão sendo muito debatidos. Genericamente, falam das tais regalias dos presidentes da República após funções. Não é? O que nós pretendemos aqui? Houve muito debate, não restam dúvidas, vimos debates em que as pessoas levantam o aspecto ético, o aspecto moral, que também estamos de acordo. Outros debates que levantam as questões ligadas à racionalidade econômica, que também estamos de acordo, fizeram contas, quanto custam os carros, quanto custam as viagens, tudo isso é importante. Mas penso que é muito mais importante do que levantar o aspecto ético, o aspecto moral, o aspecto da racionalidade econômica, levantar as questões legais. Porque é exatamente isso que eles fizeram também, foi usar um instrumento legal para garantir certas regalias. Então, a forma mais adequada, ajustada, é usar também instrumentos legais para interpelar isso. Então, isto é que estava em falta, é por isso que aqui entramos nós. Qual é a interpelação que nós queremos fazer? O Procurador da República tem prerrogativa de interpelar ou de submeter diretamente ao Conselho Constitucional um pedido de declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma. Nós não temos. Então, o primeiro passo que fizemos foi submeter este documento a solicitar para que seja o próprio Procurador-Geral da República a dar este impulso. E depois nós fundamentamos por que nós achamos que ele tem que fazer isso. Primeiro, no Decreto 9/2026, de 27 de março, este decreto, primeiro, na fundamentação tem um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Daquelas coisas que se dizem que há erros que tu cometes em engenharia, tu chumbas no primeiro ano. Há erros também que tu cometes em direito, chumbas no primeiro ano. É o que aconteceu com este decreto. Logo no preâmbulo, este decreto diz que, ao abrigo da linha F, do número 1 do artigo 203 da Constituição, o Conselho de Ministros, digamos, aprovava os direitos
e os deveres dos antigos chefes de Estado. Primeiro, o artigo 203 da Constituição da República, na sua linha F, a linha F diz que, dentro das competências do Conselho de Ministros, diz que uma das competências é promover e regulamentar a atividade econômica e dos setores sociais. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é a essência do decreto. Então, logo a partida, se você está a querer apresentar uma norma, mas logo no fundamento da norma, você faz citação de um artigo totalmente desfasado, prejudicou a norma toda. Então, são daquelas coisas que os professores de direito dizem que você chumba logo no primeiro ano, prescreve e tem que voltar a fazer o exame de admissão. Então, os assessores do Conselho de Ministros aqui, eu acho que, no mínimo, devem levar um puxão de orelhas. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, dentro das competências exclusivas da Assembleia da República, é onde este tipo de direitos é tratado. Não é o Conselho de Ministros que deve tratar, nem o Presidente da República, que deve, de forma nenhuma, propor normas ou aprovar normas que têm a ver com direitos e deveres dos chefes de Estado ou dos antigos chefes de Estado. Esta é matéria exclusiva da Assembleia da República, por duas razões. A primeira é que a lei que sustenta, quando nós dizemos que estamos a fazer uma regulamentação, significa que nós estamos a dizer que já existe uma lei. E o regulamento o que vem fazer? Vem mostrar os procedimentos de como alguns direitos já descritos na lei podem ser alcançados. Mas a regulamentação não pode ir para além dos limites estabelecidos pela lei. E neste decreto do Conselho de Ministros, introduzem-se novos direitos. Criam-se novos direitos. Logo, o Conselho de Ministros está usurpando competências que são exclusivas da Assembleia da República. Portanto, primeiro, há um problema formal, que é um problema de uma fundamentação desastrosa do ponto de vista técnico. Segundo, a usurpação de funções exclusivas, atenção, volto a dizer, funções exclusivas da Assembleia da República. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nos artigos 13 e 14, existe uma forma simulada que foi arranjada para se falar de subsídio de férias. Quando se fala de estar 30 dias em que o ex-chefe de Estado pode viajar com seus assessores e que tem um conjunto de direitos associados a esse período de 30 dias. Subsídio de férias, segundo a lei da TSU, são proibidos na função pública. Então, hoje vamos aproveitar e esclarecer tudo isso como um ponto breve. Primeiro, como vocês sabem, no final de março, nós houve uma sessão do Conselho de Estado que não foi comunicado à imprensa, mas fazia parte da agenda do Conselho de Estado, que era uma decisão ou posicionamento do Conselho de Estado relativamente a um pedido da Procuradoria da cidade de Maputo, que era para o Venâncio Mondlane ser ouvido num processo que está em curso, que vocês conhecem, do assassinato do advogado do povo Elvino Dias. E o que acontece é que a Lei Orgânica do Conselho de Estado, no seu artigo 16, diz que o membro do Conselho de Estado não pode ser ouvido como testemunha, como declarante ou como perito numa intervenção judicial sem autorização do Conselho de Estado. Espero que isto elimine todas as dúvidas. O que acontece não tem nada a ver com a retirada de imunidade, tem a ver com um procedimento da Lei Orgânica do Conselho de Estado, em que os membros deste órgão, para serem ouvidos num processo judicial, deve haver uma autorização prévia para eles serem ouvidos. Só isso. Não é retirada de imunidade. A retirada de imunidade, na Lei Orgânica do Conselho de Estado, está no artigo 15, que tem vários itens.
O que estou a dizer está no artigo 16, que tem a ver com intervenção em processo judicial. Portanto, fica claro para toda a gente, hoje não pode haver mais dúvidas, não houve nenhuma retirada de imunidade, houve apenas uma autorização para ser declarante num processo que está em curso na Procuradoria, que tem a ver com o assassinato de Elvino Dias. Apenas isso. E fica claro agora, penso que não vai gerar mais confusões em relação a isso. Bom, agora, o que eu queria partilhar convosco ainda em relação a essa matéria é que estou um pouco desiludido. Estou um pouco desiludido com a justiça ou o nível de podridão em que a justiça moçambicana alcançou. No dia 24 de março, espero não me estar errada a data, mas foi no final de março, o Conselho de Estado, quando convocou os seus membros para aquela sessão, tinha colocado uma nota na convocatória. Penso que hoje vou partilhar isso. Eu não tinha partilhado na minha página, mas vou dizer à minha equipa para partilhar na minha página. Tinham colocado uma nota na convocatória que era um assunto confidencial. E tem lá um carimbo do próprio Conselho de Estado a dizer que a agenda era confidencial. O que isso quer dizer? Que os membros do Conselho de Estado não deveriam partilhar com a imprensa ou nas redes sociais aquela agenda daquela sessão. Isso nós cumprimos. É por isso que eu próprio, algumas pessoas ficaram um pouco interrogadas quando me viram no Conselho de Estado, sem que habitualmente, como tenho feito, informasse aos seguidores. Mas estava a ter uma posição de lealdade em relação ao pedido que foi feito de tornar aquela agenda confidencial. Por isso, eu limitei, naturalmente, também a cumprir e ser leal. Infelizmente, quando chegamos àquela sessão do Conselho de Estado, já estava lá montada a imprensa oficial, e a imprensa oficial estava a acompanhar exatamente todos os pontos da agenda. Primeiro ponto, de falta de lealdade, de falta de seriedade das pessoas que nos mandaram convite. Esse é o primeiro ponto. Segundo, negociamos para ser ouvido hoje em declarações relativamente ao processo de Elvino Dias, e a Procuradoria da cidade também nos pediu, olha, para não haver uma situação que possa, até certo ponto, criar algum rebuliço à volta da Procuradoria, pediram-nos que nós não anunciássemos nas nossas páginas que hoje eu seria ouvido na Procuradoria. Na boa fé, de fato, evitei publicar a notificação. Só que é a mesma Procuradoria que depois passa esta informação para o Jornal Notícias. O Jornal Notícias passou esta notícia em público. E eu hoje partilhei com a procuradora que estava lá, não vou aqui dizer o nome, a procuradora e os inspetores, eu partilhei com eles o meu desalento, o meu desapontamento com a podridão que está-se a tornar a nossa justiça e também para o precipício em que está-se a levar este país. Um jornal de maior circulação em Moçambique, um jornal público, um jornal sustentado pelo Orçamento Geral do Estado, com dinheiro público, o dinheiro que vem do bolso de cada um de nós, a entrar num jogo político tão primário, tão vil, tão porco e tão sujo como este. Portanto, aproveito mesmo de dizer aqui que a edição do Jornal Notícias foi sujo, foi porco, foi vil, foi demasiado reles ao fazer a publicação daquela notícia. Se eles não o foram, então eles devem ser mais específicos na notícia e dizerem qual foi a fonte daquela informação. Se a fonte daquela informação foi a Procuradoria, isso vai ser muito bom, porque a Procuradoria nos garantiu hoje, quando eu coloquei essa situação, que da Procuradoria não vazou nenhuma informação sobre esta matéria. Então, se o Jornal Notícias se sentir ofendido nisso, então que divulgue a fonte da Procuradoria que passou de forma desleal esta informação. Tá. Lá está. Está zangado, Venâncio Mondlane. Está zangado, Venâncio Mondlane. Aqui questionou duas coisas. A primeira,
sobre a confidencialidade. Foi solicitado a nível do Conselho de Estado a que não pudesse divulgar, portanto, os detalhes desta audição a nível da Procuradoria em torno, pelo que sabemos, da morte de Elvino Dias, o advogado do povo, e do seu amigo, então colega no partido Podemos, devido à coligação que acabou por acontecer entre estes dois grupos. Mas então, a porta de cavalo, algures em off, pese embora eu não sei se o Jornal de Notícias vai dizer qual é a fonte, porque há um princípio jornalístico que não se revelam as fontes, né? Quando alguém me faz aqui uma denúncia, eu tenho que guardar as 7 chaves. Duvido muito que o Notícias vá morder esta isca de Sua Excelência Venâncio Mondlane e revelar efetivamente qual terá sido a fonte. Mas agora, quanto à questão do princípio, eu acredito sim que pode eventualmente ter havido aqui uma quebra de princípio, porque se ao Venâncio Mondlane, que é também um dos, vamos dizer, intervenientes neste processo, se lhe foi pedido o sigilo e ele cumpriu com este mesmo sigilo, acredito que da parte da entidade, em alusão, também devia ter havido este mesmo sigilo. Porque é que para uns tem que ser sigilo e para outros não? Ou estamos a vender a informação? Não sei, é uma desconfiança apenas. Portanto, é preciso haver aqui um tratamento igualitário e uniforme para evitar este tipo de situações. Agora está aqui a denunciar, fica a ideia de que o Jornal Notícias não é sério, etc. Linhas abertas, viu? Elton, coloca aí o número, meu amigo. Eu não sei porque é que os moçambicanos estão zangados. Merecem ou não merecem boa vida os nossos antigos estadistas? Merecem ou não merecem? Portanto, vamos lá deixar aí, portanto, o terminal telefónico à disposição. Queremos ouvir aqui o parecer dos nossos amigos, das nossas amigas, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, moçambicanos e moçambicanas, portanto, em torno desta situação. 85 13 59 927. 85 13 59 927 é o número da sua participação. Vamos então dar continuidade a esta análise que fazemos a esta hora. Este é o seu matinal Diário do Povo e nós queremos então perceber o que efetivamente está a acontecer. O que efetivamente está a acontecer no nosso país. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Mano Clemente. Muito bom dia, meu querido. Como está? Graças a Deus. Meu irmão, seu nome, a sua Também cidade. está. Exato. O seu nome, a sua cidade. Diga, eu estou a falar da Matola, nome feitiço Munguambe. Munguambi, nome fictício. Alright. Para não ter que dizer anonimato. Pronto, é fictício, já compreendi. Diga? Já compreendi, é um nome fictício, já percebi. Sim, dizer que prefiro falar do nome de Munguambe, né? Não é um nome fictício. Certo. Então, o seu parecer, meu amigo. É assim, Mano Clemente. Em primeiro lugar, vou agradecer o programa, dizer que és um aprendedor de excelência. Muito obrigado. Agradecer também a tua TV, que continua a trazer a verdade. Canimam. Nós estamos num país que quem fala a verdade é um pecado, é um pecador. Ok? Mas que continua porque vocês estão com o povo. Ninguém está acima do povo. Se estamos a ver o engenheiro Venâncio Mondlane até hoje, está em pé, é medo do povo. Estava a escutar atentamente as palavras do Venâncio Mondlane, a dizer que pediram para... Opa! Perdemos-lo! Insista, Mano Munguambe, nome fictício. Insista, por favor. Vamos pedir que insista novamente. Queremos ouvi-lo. Queremos o seu depoimento. Mas enquanto isso também, enquanto o Mano Munguambe recarrega ali o crédito, os demais telespectadores podem fazê-lo também pelo 853 59 927. Alô, bom dia! Alô, bom dia. Alô, muito bom dia. Opa.
O que está aí a acontecer? O que é que está aí a acontecer? Estamos a perder aqui os nossos amigos que tentam para nós ligar e não consigo perceber efetivamente o que é que estaria por detrás desta falha, portanto, nesta comunicação. O que é que estaria a acontecer por detrás desta falha na comunicação? Alô, muito bom dia. O volume, por favor, tem que afinar o seu volume. Atenção a todos que ligam, por favor, antes de ligar, certifique que o volume já foi reduzido, o nível do seu volume já foi reduzido para não causar aqui alguma interferência, porque, de contrário, não haverá condições criadas para que estabeleçamos contacto, para que interajamos qualitativamente, não é? A interação deve ser qualitativa, tem que haver aqui algum nível de qualidade. Portanto, pedimos encarecidamente que se atente para este facto e venha então baixar ali o nível do volume. Bom dia. Alô, muito bom dia. Bom dia. Com quem temos o prazer? Bom dia. Penso que não afinou o seu volume ainda. Sim, bom dia, São Clemente. Penso que não afinou o seu volume. O seu nome de onde nos fala? Bom dia. Alô, bom dia, sou já. Tem que afinar o seu volume, não vai ser possível. Eu sinceramente que não percebo, porque eu estou a pedir ainda agora, antes da pessoa ligar, que deve colocar sempre o volume baixo para que haja uma interação qualitativa, mas mesmo assim insistimos, queremos nos ouvir tanto pelo auscultador telefone e bem assim também pela TV e não vai ser possível. Ou então mude de cômodo, vai ficar num outro cômodo diferente e interaja com o apresentador, por favor. É um princípio basilar da comunicação em televisão. Alô, muito bom dia. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem temos o prazer, de onde nos fala? Alô? Alô, Como está? meu amigo, consegue baixar o seu volume, por favor? Consegue baixar o seu volume? Lá está, perdemos também. Já está até a deixar-me ligeiramente triste, porque estou a perder as vossas opiniões só por causa do volume. Não conseguimos baixar. Vamos ver se a próxima pessoa consegue. Alô, muito bom dia. Tá-se bom dia. Bom dia. Tá-se bom dia. Alô, bom dia. Com quem temos o prazer? Sou Clemente, sou Gero. Tu fica a falar com o anonimato. Anonimato. Também não afinou o seu volume. Não cortem chamada, por favor. Não cortem Alô, chamada. bom dia. Não cortem chamada, por favor. Por que não afinou o seu volume? Por quê? Alô? Alô, bom dia. Só queria perceber por que Alô, não bom dia. afinou. Por que não afinou o seu volume? Bom dia. Tá-se bom dia. Bom dia.